Bem, pessoal, bem-vindos à terceira aula. Estamos ainda seguindo aqui a nossa jornada na compreensão bíblica, né? E seguindo também aqui um pouco da linha dos autores, do John e do Henry, sobre relacionamentos saudáveis. Nós estamos seguindo aqui de 18. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis. Para falar sobre relacionamentos saudáveis, nós vamos responder, ou tentar tentar responder três grandes questões. Essa ajuda de vocês, participando. Agora a gente talvez fique num grupo menor, o que nos incentiva mais essa troca. Então, porque tem bastante coisa que é muito próximo da nossa realidade. Então fica fácil se reconhecer ou se reconhecer algo em nós mesmos ou até mesmo no nosso contexto. Tá? Hoje não vai ter música, tá? Para quem viu nas outras aulas, mas vai ter um vídeo. Então, procuro sempre combinar mídias aí. Né? Já testei com o meu produtor, ele foi embora, mas ele aqui me ajudou a produzir aqui as coisas, o Pedro. O som não ficou tão bom, mas vai dar para compreender o contexto. Lembrando, para aqueles que não a gente estava falando aqui um pouco, falando um pouco no começo, essas aulas elas estão baseadas no racional que esses autores, o John e o Henry, compuseram nesse livro, Relacionamentos Saudáveis, como desenvolver bons relacionamentos, evitar os ruins. Tá? Bem, como eu disse, hoje nós vamos responder essas três questões. Primeiro, como são os relacionamentos saudáveis? Você talvez que acompanha as outras aulas, Bruno, será que aqui é o antagonismo, quer dizer, o contrário? Podemos entender, né? Nós vimos muitas, nas últimas duas aulas a gente viu muito da falha de caráter, certas dificuldades, e aqui, até certo modo sim, só que aqui tem uma riqueza um pouco diferente quando a gente fala sobre o que são como são os relacionamentos saudáveis. Tá bom, a partir do momento que eu compreendo, vem a segunda questão. Mas por que nós precisamos de relacionamentos saudáveis? Uma vez nós entendemos esse motivo, alguém pode falar, tá bom, Bruno, legal, entendi o que são, entendi por que eu preciso, por que precisamos. Aí vem a terceira. Mas onde eu encontro isso? No mercado? Na internet? Algo que eu compro, algo que eu adquiro? Onde eu encontro essas pessoas? Onde eu posso me relacionar de forma saudável? Tá? Então vamos para a primeira questão. Como são os relacionamentos saudáveis? Os autores, eles vão trabalhar essa questão em três pilares, por assim dizer. Tá? Depois eles vão fazer um contraponto, que vai ser o slide seguinte. A gente vai ter o nosso exemplo máximo como referência. Tá? Mas os relacionamentos saudáveis são aqueles que, primeiro, eles nos aproximam de Deus. Tá? Lembrando, gente, nós estamos falando de relacionamentos com base bíblica. Né? Talvez outras pessoas possam ter esse pilar nos aproxima de Deus não seja irrelevante. Não é para nós. Nós estamos partindo do princípio bíblico. Então, acho que a primeira máxima que nós temos que atentar é relacionamentos que nos aproximam de Deus. Gente, eu tentei ao máximo fazer com que ficasse assim equilibrado ali. Vocês estão conseguindo ver aí no fundo? Leia aqui o versículo, tá? Beleza, porque senão a referência é Mateus 22, de 36 a 38. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Ali os discípulos questionando ao Senhor. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Ou seja, se você está se relacionando você já está num relacionamento, amizade, coleguismo ou qualquer outro saudável dentro
do ambiente cristão, esse relacionamento não tem esse foco de te aproximar do Senhor, ou seja, vocês dois crescerem espiritualmente, alerta, né? Como diz meu chefe, tá? Tem alguma coisa que possa estar desequilibrado. Então essa acho que é a primeira máxima que a gente tem que observar. Qual é a segunda? Nos aproxima das pessoas. Em Mateus 22:39, ele deixa muito claro, né? É a continuação do anterior. Talvez você tenha sentido falta, né, do primeiro. Está faltando alguma coisa, Bruno. Tá, é o segundo, é o versículo 39, Mateus 22:39. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a intensidade, sua alma, todo o teu ser. E o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Só esses dois versículos dão, acho que, 3 meses de aula, né? Do tamanho da profundidade que esses 3 versículos. Mas aqui a gente vai deixar, obviamente, uma questão mais prática. Eu amo o Senhor como primeiro mandamento, mas eu também tenho um aspecto relacional e intencional. A gente vai ver um pouco isso na sequência. De igual modo, o segundo é igualmente importante. Então, Cristo não está criando aqui vamos dizer assim, uma hierarquia entre esses mandamentos, senão ele está trazendo um ambiente de equilíbrio. Ame a Deus e ame o seu próximo como a si mesmo. Essa manifestação é importante. E o último, né, compreendendo como são os relacionamentos saudáveis, eles nos ajudam a ser as pessoas verdadeiras que Deus pretendia. Ou seja, aqui coloco, né, esse entre parênteses aqui tem meu tempero aqui, né? Fala a origem, quer dizer, o que Deus planejou, na origem, o que Deus planejou como base moral, ética e espiritual, e obviamente isso pensando também num plano futuro. Então, como são os relacionamentos definidos nesses 3 pilares? Nos aproximam de Deus, nos aproximam das pessoas e nos ajudam a ser pessoas verdadeiras, ou seja, aqui, né, olha o que diz Efésios 2:10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então assim, fica fácil compreender que quando existe um desequilíbrio entre esses 3 pilares, por assim dizer, fica fácil compreender que você pode sair de um cenário saudável para menos saudável. Eu confesso que eu não sei, assim, quando eu estava preparando e olhando esses 3 itens, não dá para você hierarquizá-los, ou seja, o primeiro é 40% mais importante, o segundo, eu enxergo isso como um conceito só, que você tem que observar, né? Dentro do que eles propõem como relacionamento saudável. Um comentário aqui, pessoal. Alguma dúvida? É como se não tivesse como nós amássemos a Deus, mas não amar o próximo. Ou amar a Deus, mas também sermos pessoas que não realizam boas obras. Então, realmente está relacionado, né? Um item com o outro. Perfeito. É assim que eu enxergo, né? E uma coisa, é claro, na nossa vida cristã, quando a gente fala, nós falamos na aula passada sobre o processo de santificação. Vocês se recordam, para quem esteve aquela passada? É claro que isso não acontece de forma simultânea, né? É um desenvolvimento. Então, em determinada fase da nossa vida, a gente vai estar pensando num relacionamento, numa troca. Então pense em você se relacionando, né? Você sendo a fonte do relacionamento, mas o outro também. Então pense na troca entre 2 pessoas. Aí tem algum momento onde você vai enfrentar mais, né, esse pilar espiritual. Em algum momento você vai precisar ser mais amado, né, do que você vai oferecer, né? E trabalhar com a verdade de Deus. Isso pode, em momentos, né, da sua vida espiritual, ter, né, Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai conduzindo esse processo. Mas, no final, isso aqui tem que estar equilibrado, né? Não pode, no longo prazo, você pode ter alguns desvios, mas você não pode ter um desequilíbrio aqui, senão alguma coisa não está funcionando. Os autores, quando eles trabalham o
que são, né, como é que eles enxergam relacionamentos saudáveis, eles fazem um comparativo. Eles fazem um comparativo com... Né, aí eles, que até fica muito fácil, eu vou fazer a pergunta, né, vocês vão brigar para responder, que essa é fácil. Mas qual é? E aí eles fazem essa... Eles setam, né, eles definem esse parâmetro. Qual é que é o exemplo máximo de pessoa confiável que a gente pode conhecer, ou pode falar? Deus. Aqui, Deus, eles trazem uma das pessoas da Trindade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou ler uma passagem super curtinha desse livro que eu também estou usando, né? Menos, mas é um livro bem interessante, de uma linguagem bem prática, bem palatável para todos. Mas Deus, deixa de ser, né? Mas nós estamos falando aqui de Cristo, né? Eles colocam Cristo como o exemplo máximo. Então, se você está com alguma dúvida naqueles 3 pilares, foca nele, né? Vamos deixar ele como nossa referência máxima. E por quê? Novamente, né? Não sei se eles gostam de 3 pontos, né? Tem pessoal com 3 ou 4 pontos, mas aqui o fato é que eles trouxeram 3 e tentaram fazer um deparo. Por que Cristo, dentro da discussão de como são os relacionamentos saudáveis, ele é o nosso exemplo máximo? Primeiro, pelo aspecto da habitação. Se fez carne e habitou entre nós. João 1,14, parte A. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Qual dos itens anteriores vocês entendem que a habitação mais se relaciona? Obrigado. Você percebe que aqui existe a habitação, Deus, de toda a sua glória, ele habitou entre nós. Então isso aqui não é uma fantasia, é uma história, né, de conto, de fadas. Não, isso é um fato. Muito bem, né, retratado pela Bíblia. Então ele habitou, ele teve essa estrutura corpórea que nós temos. Então, o aspecto relacional de habitar, de estar em algum lugar, estar presente, lembrando, talvez o mais próximo do amar o seu próximo como a ti mesmo. E ele demonstrou isso, né? Participou de jantares, né? Festas, né? Conversou com todos, sem nenhum grau de preconceito. Então, esse é um aspecto importante de Cristo. O aspecto da graça, né? Esse acho que é um dos pilares da nossa fé cristã, né? A graça como favor não merecido e combinando aqui com a incondicionalidade do amor, o amor incondicional. Separei 2 versículos que refletem a questão da graça em Cristo. Agora, portanto, Romanos 8:1. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E Efésios 4:32 diz: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, por meio de Cristo, que nós encontramos a paz com Deus, né? Que paz é essa? É uma paz de espírito, de paz do Pai, de paz com Deus. É essa paz que a gente, né, quando a gente fala que por meio de Cristo nós encontramos uma paz com Deus. A ira que o Senhor tinha contra o pecado foi cumprida em Cristo. Perfeito, obrigado. Essa é a paz jurídica, no sentido de não há mais condenação. Então o relacionamento que foi quebrado no passado, por meio de Cristo, ele é restaurado. Então a condenação, a ira de Deus que estava sobre nós por meio de Cristo, se dissipou. E o que nós tínhamos que fazer? Não tinha que fazer doutorado, apresentar uma tese para Deus, para poder receber essa graça, ou tive que trabalhar por 30 anos, ou tive que comprar, né? Não, você não tem que fazer absolutamente nada senão reconhecer essa graça. Então, aqui, a graça linkando com o amor incondicional, como uma medida de verdade, de relacional também, né? Ou seja, por que eu vou condenar, né? Não perdoar o meu próximo, se eu fui perdoado por Deus? E o último,
que ali fica mais fácil o deparo do que nós vimos, a questão da verdade. Veja que esse ponto, para quem participou das últimas aulas, eles batem muito nessa tecla. O aspecto do relacionamento saudável, que tem como a verdade, que busca esse contexto, aqui fica evidente também, mas pela perspectiva de Cristo. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Então, tem um pecado, tem uma situação. Você que é guiado pelo Espírito, a gente precisa, com muito carinho, com mansidão, com amor, conduzir nosso irmão, nosso amigo, aos caminhos do Senhor. Tá? Mostrando a necessidade de buscarmos sempre o caminho da verdade e transparência em relação ao Senhor. Gente, eu queria ler super rápido para vocês, porque novamente, esse é outro tema que são 6 meses de aula, não são nem 3, que é sobre a Trindade. Tema complexo. Mas quando a gente fala de Cristo como um exemplo máximo de pessoa confiável, a gente não pode deixar de pensar no relacionamento de Cristo com quem? Com Deus. E ele sendo quem? Deus. Né? É perfeito a submissão de Cristo em amor em relação ao seu Pai. Né? E qual é a expressão máxima desse relacionamento de amor de Cristo para com Deus? Tem vários, mas qual que? Obediência. Obediência, André, mas assim, perfeito, mas eu digo, vou pegar teu gancho, obediência. Em que momento da história de Cristo, nos seus 33 anos, né, que ele esteve habitando entre nós, ele demonstrou esse maior nível de obediência? Na crucificação. Foi ali onde ele, não estou suportando, por favor, tire, afasta, isso está muito, mas cumpra a sua vontade. Então, esse relacionamento, né, de amar, ele amou a Deus acima de todas as coisas, na função, né, na função não, mas na presença, habitando entre nós. Então, aqui tem um comentário do Kevin Jong, que é um pastor também muito jovem, tem produzido muita coisa interessante, mas ele fala o seguinte: a palavra Trindade, tal como é conhecida, não se encontra na Bíblia, mas encerra muito bem numerosas verdades bíblicas. Na verdade, existem 7 declarações que compõem a doutrina da Trindade. Deus é um, há só um Deus. Segunda, o Pai é Deus. O Filho é Deus. E o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. E o Espírito não é o Pai. Se você entende essas assertivas, conseguiu entender a doutrina da Trindade, que significa quando dizemos que há um só Deus em 3 pessoas. Então, há um só Deus em 3 pessoas. Então, há 3 pessoas muito bem definidas, biblicamente, né? E uma delas né, pelos relatos bíblicos e outros textos históricos, habitou e traduziu, né, a mensagem de Deus, né, tudo que a gente está falando. Então, lembre-se de Jesus Cristo. Quando você tiver com alguma dúvida sobre um relacionamento saudável, sobre que referência ter, quando de repente o que está ao seu redor não está muito claro, mas pense em Jesus Cristo, busque nele, ele é a nossa salvação, ele é o nosso exemplo máximo para toda e qualquer discussão, inclusive quando nós pensamos em relacionamentos saudáveis. Veja como ele se relacionou com o próximo, veja como ele tratou o necessitado, veja como ele tratou a mulher samaritana. Será que nós trataríamos ela naquele contexto, daquela forma? E muitos outros, né? Assim, então, pense em Cristo como nosso exemplo máximo. Um comentário aqui, pessoal. Se não, primeira pergunta respondida. Tá? Esse é o que os autores eles constroem para poder entender os principais pilares de como são os relacionamentos saudáveis. E agora, nós vamos falar, uma vez que nós entendemos em Cristo, vimos algumas características apresentadas pelos autores, nós vamos conversar um pouco sobre por que precisamos de relacionamentos saudáveis. Tá? Novamente, gente, estou fazendo
esse alerta em todas as aulas. Tem muito mais, vamos dizer assim, itens ou contextos que os autores trazem no livro. Então, aconselho vocês, né, que puderem ler, e é muito rico. Aqui não dá. Então, quase que um processo de curadoria, eu vou selecionando aquilo que eu entendo que possa falar mais, né, e trazer mais exemplos até do nosso cotidiano. Obviamente tem alguns que são muito específicos, tá? Bem, por que precisamos de relações saudáveis? Dos itens, né, pelos quais os autores nos fazem pensar com relação ao conforto. Conforto aqui, claro, não é conforto físico, obviamente. Conforto aqui, o sentido conotativo é de presença, de ajuda, né, de suporte de palavra. Isso fica muito, né, acho que a gente acabou falando sobre o apóstolo Paulo, mas ele, em várias das suas cartas, né, eu estou falando do apóstolo Paulo, alguém que, né, teve um encontro com Cristo de uma maneira bastante, diria, especial, e ele, em várias das cartas, ele deixava sempre muito claro essa questão do suporte, né, do conforto. Não só ele como aquele que, né, provia, mas também como aquele que recebia. Né? Isso ele deixou muito, muito nítido. A gente vai ver aqui 2 versículos que tratam sobre isso. Então, 2 Coríntios 7:6. Fala, mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Poxa, Deus que conforta, nos encorajou com a chegada de Tito. Então, conforto é algo que faz parte da atividade cristã, faz parte é uma característica de um relacionamento saudável muito marcante. Vejam Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E agora, pessoal, estou olhando aqui o relógio, são 9h51. É 10 ou 10h15? 10h10. Então acho que vai dar tempo. Tá? Lembrem-se desse último versículo do vídeo que eu vou mostrar aqui. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tá? O som não está tão... eu testei de manhã, não está muito legal, tá, pessoal? Mas... eu coloquei aqui, vamos ver se dá a tradução. Kay and I are standing on the driveway, hugging each other, sobbing, just sobbing. And Kay reaches down and she's wearing a necklace that has 2. Dá para ver do fundo a legenda? Tá dando para ver? Kay and I are standing on the driveway, hugging each other, sobbing, just sobbing. And Kay reaches down and she's wearing a necklace that has 2 words that are the words of the title of the book she just written. Choose joy. And I look at her and I said, how do you choose joy? When your heart is breaking in a million pieces, how do you choose joy? The police came, broke the door down, found the inevitable bad news. They're carrying my son's out in a body bag. And if I hadn't had a small group, I don't know that I'd still be in ministry right now. My youngest son, Matthew, struggled with mental illness his entire life. He was born as a child. We could see he was clinically depressed as a child. And I remember when he was 17 years old, he came to me in tears. He loved the Lord. He had a tender heart, a tortured mind. Faça o vestibular simplificado, use sua nota do Enem e estude onde a prática abre caminhos para grandes oportunidades. Tender-hearted, tortured. He led people to Christ. He would give my book out to people. He would witness to people on suicide sites. He said, Dad, it just doesn't work for me. I just can't get the depression out. And when at 17 he came to me and he said, Dad, it's real obvious I'm not going to be healed. He said, we have gone to the best doctors. I've had the best medicine. Dad, I've gone to the best
healers, men of faith, women of faith. I said, Dad, you're a man of faith. Mom is a woman of faith. You've prayed for me. Intercessors. I've gone to the best counselors. He said, it's real clear. I'm not going to get well. Why can't I just die and go into heaven? I know where I'm going. Why can't I just go? I just don't want the pain anymore. That'll break your heart as a father. Okay, to have your son, and in tears, I'm standing there flooding tears down my face. And I said, Matthew, I don't think you want to die. I just think you want to be over the pain. You want relief. And I said, here's my prayer. One, I will never stop praying for a miracle. Because miracles do happen. As a pastor, I've seen thousands of miracles. Physical miracles. I've seen many, many miracles. So I know they happen. But because they're miracles, because they don't always happen. Not every time. And so sometimes it doesn't. And I said, my prayer is, A, to be miraculously cured. Okay? And I will never stop praying for that. And I do have a prayer ministry. Number two, though, if not, I pray that through your own spiritual growth and maturity, good counseling, good medication, you'll be able to manage. Because, Matthew, the truth is, on this earth, not everything gets healed. This is not heaven, this is earth. In heaven, there's no more sadness, sorrow, sickness, suffering. But he said there's pain here on earth. And that's why we are to pray in the Lord's Prayer, thy will be done on earth as it is in heaven. Because in heaven, God's will is done perfectly, completely, instantly, and continuously. On earth, none of that's true. I often don't do God's will. You often don't do God's will. Other people, and so we hurt people intentionally, unintentionally, and everything is broken on this planet. By sin, the weather's broken, the economy's broken, our bodies are broken, our minds are broken, we live in a broken planet. And that's why the Bible says in Romans, creation groans to the day of salvation. So I said, what do you do when a problem can't be solved? And if I have a child with cerebral palsy, that child's going to have it the rest of its life, most likely. In those kinds of things, you have to manage the problem. And some problems aren't miracles. Some problems are managed for the glory of God. Johnny gave glory to God without a miracle. Has done her entire life. Okay? And many others have done that too, who lived with thorns in the flesh. And they gave glory to God either through a miracle or through managing it. Either way, God gets glory. So my prayer is that you'll be able to manage it, and then God will give you a ministry of helping other people. Well, about 8 years ago, Matthew came over to our house for dinner one night. Tá chegando com essa na parte. We had a good time. We watched TV, played a few games. We lived it. Wow, he lived in his own home. As he was leaving to Dad, I'm so tired. I'm so tired. And that was the last we heard from him. Wow. So about 24 hours later, we were worried because what we feared might happen someday and what we prayed would never happen. We go over to his house. His car's in the driveway, the door's locked. We don't have a key to get into his house. And we're waiting for the police to come break down the door to find this terrible moment in our lives. And Kay and I are standing on the driveway, hugging each other, sobbing, just sobbing. And Kay reaches down and she's wearing a necklace that has 2 words that are the words of the title of the book she just wrote. Choose joy. And I look at her and I said, how do you choose joy? When your heart is breaking in a million pieces, how do you choose joy? The police came, broke the door down, found the inevitable bad news. They're carrying my son out in a body bag. And if I hadn't had a small group, I don't know that I'd still be in ministry right now. But that group that I've been in for so many years, those couples showed up within 30 minutes, 15, 20 minutes on that.
Agora você pode ter acesso ao chat GPT e a mais 22 reais. Eu vou encerrar aqui, mas 36% de desconto. Porque o Grupo Primo, do Thiago Nigro e do Bruno Perini, acaba de lançar a maior agregadora de IAs do Brasil, o mais novo Driveway. acho que dá para terminar aqui. And they didn't say anything. They just hugged us, okay? They just hugged us. And they said, we're not going to leave you alone tonight. The guys hugged me and the women hugged Ken. They said, we're coming to your house. You don't have to say anything. We're just going to be with you. Now, this is an important thing I want to say to those of you who are watching. I teach this to pastors all around the world. The deeper the pain, the fewer. Alguém já viu visto esse vídeo, conhecia essa história? Sabe quem é ele ou não? Não. Esse aqui é o Rick Warren. Ele é um pastor norte-americano bastante conhecido. Tem um livro dele que acho que foi talvez o mais conhecido, que é Uma Vida com Propósito, né? Capa até verde, saiu aqui a edição aqui no Brasil. E ele, como vocês viram, ele perdeu um filho que lamentavelmente cometeu suicídio. O vídeo até é um pouco mais longo, eu fiz questão de deixar para vocês pegarem todo o contexto. Eu já tinha visto esse vídeo um tempo atrás, e é legal que tem tantos elementos que nós até falamos aqui, né, durante essas últimas aulas, falou do mundo, de estar quebrado, que o pecado simplesmente ele desequilibrou todas as coisas, né, em vários aspectos. Mas o que me chamou a atenção, quando eu vi pela primeira vez, foi a rede de apoio que ele teve, né, naquele momento. Ele falou que em 15, 20 minutos, alguns casais, amigos, chegaram e simplesmente assim, olha, nós vamos ficar com vocês aqui, nós vamos passar a noite com vocês. Assim, naquele momento, alguém tem dúvida? Acho que não, né? Pergunta até injusta. Ou seja, não há dúvida sequer do tamanho da dor. Por isso que eu pedi para vocês guardarem esse versículo em Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, naquele momento, daquele pastor, onde o inevitável, ou seja, que eles oraram por muito tempo, acabou acontecendo. Não vou entrar nesse mérito, isso é muito delicado, não é um espaço para falar sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção a rede de apoio que ele teve. Né? Ele teve gente que honrou o versículo Romanos 12:15. Pessoas que vieram ali e choraram com eles. Depois eu posso até passar o link para vocês, né? A gente distribui no grupo, vai mandando. Mas no final ele fala, né, que estava terminando dizendo o seguinte: nesses momentos, não tente resolver as coisas e falar e trazer uma mensagem, trazer ali uma mensagem teológica. Ele falou assim: simplesmente não faça nada, simplesmente abrace, esteja ali. Então, fica fácil responder, né? O conforto aqui de estar próximo de alguém. A gente precisa, porque em algum momento, na nossa vida, como diz Cristo, teremos o quê? Aflições. E nesse momento é muito importante ter pessoas que possam chorar com a gente. Ou nós oferecemos nosso ombro, nossa presença. Depois eu te mando, sabe? Não tem problema. Esse material ele vai ser disponibilizado. Mas se vocês quiserem, quem quiser, pega meu WhatsApp, posso deixar e imprimo isso aqui, né, para PDF e mando para vocês, pessoal. Tá? Seguindo, também dentro desse contexto, encorajamento e apoio. Aqui um pouco mais na linha não sei se vocês recordam acho que foi a primeira aula que a gente falou sobre a questão da produtividade. Vocês lembram desse conceito, quando nós tocamos nisso? Que a gente, dos elementos que nos revelam, né, essa coisa do relacionamento salutar. Pessoas que estão próximo de nós, que nos encorajam e nos apoiam. Olha que interessante nesses dois versículos. Efésios 6, 21 e 22. Tíquico, que lhes dará um relatório completo do que tenho feito, de como tenho passado. Ele é o irmão amado, colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. Tipo, nunca passou por uma situação onde você estava meio, sabe, aquela semana dura, pesada,
trabalho, em casa, independente do contexto e tal. Sabe, você quer ficar na sua, no cantinho, sempre vem um amigo, uma amiga, te anima, sabe? Não, vamos lá, vamos, levanta, sabe? Aquela pessoa que tem que ter uma intimidade para isso, né? A pessoa levanta na sua casa, ou te liga, vamos lá, não, vamos comigo, vamos. Você de repente dá uma, quer saber? Vamos. Esse é o contexto do encorajamento e do apoio. Bruno, Oi. só uma coisa que eu até comentei aqui com o André, né? Quando a gente olha para os mandamentos e fala de amar o próximo como a ti mesmo, a gente tem que entender o equilíbrio, que muitas vezes ou a gente ama mais o outro do que a nós mesmos, então a gente faz tudo pelo outro, tá lá pelo outro, faz, enfim, e a gente se esquece de nós, ou o contrário, eu tô pensando em mim, enfim. E aí quando a gente olha para esse tipo de relacionamento, de estar pronto, próximo pro outro, é importante também a gente entender que a gente tem que estar disponível para estar para o outro, de ir atrás, de olhar, entender, ser sensível, porque às vezes a gente não percebe, mas também de deixar o outro nos ajudar, porque às vezes a gente acha que não precisa. Então, não, me deixa quieto aqui, eu preciso ficar quieto, não estou num bom momento. Você acha que o casal, o Rick Warren e a esposa, às vezes eles queriam ficar em silêncio, mas tinham pessoas que estavam juntos em silêncio com eles. E isso é importante, porque às vezes a gente quer se enfiar num buraco. E isso não é o que Deus nos ensina, né? E é por isso que a gente precisa ter pessoas que estejam atentas a como ajudar o outro. Perfeito. Exatamente isso, veja, é o equilíbrio, né? É o momento, realmente no contexto do Rick e da sua esposa, né? Como eu falei, ali já existia um relacionamento de intimidade, ali, amigos mesmo, íntimo, mas souberam entender e, olha, estamos aqui com você, para o que daí vier para te acolher, e de fato, você precisa, nós falamos um pouco desse contexto, o salvador, salva-vida social, que é aquele que está toda hora amando mais os outros, mas o foco é o outro na linha de passar do limite, né? Ou quase virando até uma idolatria, talvez, né? Não, calma. Momentos onde você precisa ter pessoas que têm assim, né? Não sei se você lembra, né? A vítima, né? Que é aquele que se faz como vítima, né? Então, se juntar essas duas pessoas, fica uma volta ali sem fim, né? É porque o que salva nunca é salvo. Exatamente, e o que nesse caso aqui não quer sempre se permanecer como vítima. Isso é uma combinação complicada, mas faz todo sentido assim dentro desse equilíbrio. Indo aqui para Eclesiastes 4, de 9 a 12. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam junto aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Tá? Então, muito claro a necessidade de termos aqui essa pessoa, um relacionamento onde nós somos encorajados, mas também nós encorajamos e damos o apoio. Confrontação e disciplina. Novamente o tema, né? Isso achei bem interessante. Eles a todo momento estão trazendo, e aqui é um limite um tanto delicado, né? Ele vai provar muitos relacionamentos. Então, sabe você pode confundir com o teu amigo que sempre me põe pra cima. Aí, Débora, trazendo essa questão do equilíbrio também. Aquele cara sempre tá me pondo pra cima. Legal, nossa, que bacana. Mas quando eu tive uma situação onde eu precisava ser de um estado doutrinado, chamado a atenção, ficar claro, né? Essa pessoa ficou omissa. Estranho, hein? Mas a pessoa está me sempre colocando para cima. Temos que ter esse cuidado. Né? A Bíblia ela tem claras, ou seja, recomendações com relação ao confronto e à disciplina bíblica.
Olha o que diz Efésios 6, 21 e 22. Irmão, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Vou passar rapidinho aqui, pessoal. Provérbio 12, 5. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. E uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. Né? Contexto muito histórico que argumenta ali, mas dá para entender que é preciso ter confrontação, é preciso a disciplina bíblica quando existe um pecado revelado. Isso é, sim, nós precisamos dessa confrontação. Vamos para o intervalo? Estímulo para as boas obras. E aí, seguindo aquilo que nós vimos lá no o que, né? O que são relacionamentos saudáveis, que nós vimos os 3 pilares, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo e a verdade, né? A confrontação, a verdade. As boas obras, elas são consequência da manifestação daqueles 3, né? Por assim dizer, pilares, tá? E boas obras, elas fazem parte da fé cristã. Abrindo parênteses aqui para a gente lembrar de conceitos mais basilares, nós somos salvos para as boas obras. Quer dizer, não existe na nossa teologia bíblica, né? Quer dizer, que a nossa igreja está pautada, não existem boas obras. Podem existir boas obras sem existir a salvação? Pode. No sentido de, eu falo no sentido assim de fazer o bem para alguém. Até pode, né? Temos até muitas pessoas que são até ateias e são mestres em boas obras. Mas aqui o conceito, claro, das boas obras, a gente vai ver no versículo aqui em Hebreus, é claro que está pautado no fruto de uma vida estabelecida na fé, na salvação, tá? Então, pessoas que se relacionam têm relacionamentos saudáveis, elas se estimulam para realizar as boas obras. Hebreus 10, 24 e 25. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutualmente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então aqui podia ter utilizado até esse versículo para falar da questão do encorajamento, né? Ele tem, veja, uma coisa vai puxando a outra. Vocês concordam, pessoal? Se você vive uma fé cristã genuína, já teve encontro com Cristo, já foi justificado, né? Já encontrou a paz, né? A paz jurídica com Deus, você passa então a viver o processo de santificação que nós vimos. E o processo de santificação, ele começa onde a árvore começa a dar os seus frutos, né? E as boas obras, claro que fazem parte dessa a consequência da nossa. Então, vocês podem pensar em pessoas, assim, não sei, enquanto estamos falando sobre estímulos para as boas obras, passa na cabeça de vocês, colegas, amigos, né, pessoas aqui, até mesmo da nossa igreja, ou parentes que são mestres nesse estímulo para as boas obras, né, que te chamam para essa prática. Vocês foram lembrando de pessoas assim ou não? Legal. E o último aqui, nós estamos esquecendo de falar, esquecendo não, né? O último, inclusive é o último item que os autores falam dentro dessa pergunta, que é o elemento, eu diria assim, que é o elemento básico, né? O elemento essencial para que tudo possa acontecer dentro desse contexto. Porque nós precisamos de relacionamento, porque nós precisamos viver esse amor, claro, que o amor fraternal, claro que outro também, mas aqui outro contexto,
porque aqui é onde nós aprendemos a amar, mas também, Débora, lembrando que você comentou da questão de ter uma troca, onde eu aprendo a amar, onde eu estou no polo ativo, né? E amor, ele vem com, aqui no amor filosófico, ou talvez aquele platônico, né, que fica no campo das ideias, né, não, é amor que desce para o chão, é o amor que demonstra uma atitude, ele tem frutos, ele é palpável, né? Mas também, nesse processo, a gente acaba também recebendo esse amor, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, fazendo que podemos fazer alusão ao outro versículo que nós lemos também: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo. Sim, uma pergunta para vocês: o amor, essa atitude aqui, está claro para todos que não é uma escolha, ou é uma escolha? Pra gente? Sim. Claro que é. Peraí, faz de novo a pergunta, teacher. O amor, nesse contexto, ele é uma opção, Com o outro? uma escolha? O outro? Sim, Amar a o prática, exato, sim, né? A gente está aprendendo a amar, receber, quer dizer, vamos pensar mais fácil assim, da gente para com o outro. Eu acho que é uma obrigação. Gente, Amar não é tipo sentimento. Amar é claro que é uma escolha. Você escolhe se você quer ter uma atitude amor ou uma atitude não tô nem aí. Ah, não, é uma escolha, mas o que a Bíblia fala? Que a gente deve amar. Deus Não, manda você amar. está dizendo o quê? Que é o que a Bíblia está dizendo ou o que é pra A gente? Não, a gente pergunta não vai dele querer, foi, mas é uma escolha. Pessoal, eu vou sair, daqui uns 30 minutos eu volto, vocês escrevem aqui a conclusão do grupo, beleza, pessoal? Assim, lança a bomba e vai embora e volta, tá Você acabando a pode aula. obedecer ou não. Olha, vamos para minha particular O que você queria saber? visão. Eu acho que é A interessante. resposta é a visão. Jesus. Exato. A resposta é aquele assim, meu Deus, meu Deus. Não, mas veja só, existe um mandamento. Né? Existe um mandamento. Então, tá claro assim, existe uma ordem. Isso sim. Sim. Nesse aspecto, não tem muito, nós amamos porque Ele nos amou. Então, se Ele nos amou, a gente fica numa situação onde não fazer essa prática é complicado, né? E vai contra a nossa fé cristã. Isso sim. Mas, contudo, todavia, e aí um pouco no que a Patrícia colocou, novamente a minha visão particular, pode não concordar. Esse é um processo, um exercício. E o exercício do amor, ele pode ter algumas limitações, porque aí são várias, né? Quer dizer, dentro daquilo que a gente estava falando do equilíbrio. Assim, você amar no sentido de você prestar um serviço, quer dizer, se você suportar alguém, fato. Mas há situações onde você chega num ponto, num limite, onde se a pessoa do outro lado também não está aberta para receber esse amor, talvez você vai ter que tomar uma decisão, né, de se recolher. Então, assim, talvez nesse ponto do exercício, né, você tem que ter esse equilíbrio. Né? Porque senão vira talvez um amor sem critério, né? sem ponderação. Isso pode criar algumas complicações. Tá? Então, sim, amar o próximo como a mim mesmo é o segundo mandamento, e como nós vimos, tão igual, assim, tão relevante quanto o primeiro. Mas o amor ele tem que ser um sentimento de prática coerente e equilibrado. Quando sai dali, e aí você pode ter campos de escolha, né, de forma como enxerga. Talvez é uma combinação dessas duas que vocês colocaram. Dúvidas? Vocês procurem os pastores da nossa igreja, que estão habilitados, né, a dar toda essa resposta de forma mais aprofundada, ok? Mas olha só o que diz 1 Pedro 4,10. Deixa eu colocar. Claro, por favor.
ser polêmico, mas ainda assim eu vou falar. João 13:34 nos diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A referência... Só desculpa, qual que é o... Só para eu anotar aqui. João 13, 13, 34 34 e 35. e 35. Só para só anotar se quiser. Sinto muito, a referência saiu de você, saiu de mim. A referência está muito superior. Padrão, né? A referência está no sacrifício. O Senhor está, ame uns aos outros de forma sacrificial. Existe uma outra colocação que o Senhor nos coloca que fala, e aí, desculpa porque eu não vou saber a referência, se eu tenho uma decorada, eu decoro a passagem, mas não decoro onde. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, a ganhará. E aquele que ganhar a sua vida, a perderá. Então, onde é que está a preocupação com você? É um ponto, bom ponto, Por que você está preocupado com você? Você entende que a todo momento é possível viver a todo momento focando. Isso aqui não é deixa, tá construindo aqui, entendendo. A todo momento eu consigo estar nesse polo me sacrificando, que tá claro o teu ponto aqui. Realmente porque Cristo é a nossa referência. Subiu. Se Ele se sacrificou por nós, por que não nós nos sacrificamos uns pelos outros? A gente não está falando de todo momento, a gente está falando de meta. Ok. Certo? E quando você está falando que a sua meta é você, desculpa, você está sendo obtuso. Está correndo atrás do próprio rabo, desculpa. Mas é isso que você está fazendo. Efésios 3, 2, 8 a 10 diz que as boas obras que nós somos feitas, não nascem de nós, foram feitas por Ele, para nós fazermos. Será que 1 Pedro 4,10 aqui não caminha um pouco nesse sentido, PR? Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da multivariada graça divina. Graça, né, que demonstra o sacrifício de Cristo. Então é por isso que muitas vezes a gente vê na igreja deficiência. Estou precisando de uma ajuda, não tenho tempo. Acontece. Precisamos nos encontrar. Não vai dar. Guarda um pouquinho PRS, porque vai estar na próxima, na sequência aqui. A gente vai falar, esse é um tema, não sei, polêmico. Não é polêmico, para um grupo como esse, eu não diria que é polêmico. Porque nós aqui, temos uma criança aqui, né? Todos jovens aqui, mas nenhuma criancinha. É uma visão madura. A gente precisa falar sobre isso. Nós vamos entender onde, na sequência. Só me permita, mas tem gente sofrendo por aí pela falta de tempo da igreja. Eu já tive que administrar pessoas falando, desculpa, eu falei que ia ser polêmico e eu não estou aqui para agradar ninguém, desculpa. Mas falando, olha, eu tenho problemas na Igreja Batista Fonte porque eu não consigo me relacionar lá dentro. E aí a gente vê agora pessoas preocupadas consigo mesmas. Você vai até onde o seu limite da sua vida permite. O Senhor falou que é sacrificial. De fato. Reforçando aqui, Pierre, o aspecto do mandamento e ponto. Voltando lá no começo. É sua obrigação amar. Você não tem escolha. É sua obrigação obedecer. Se você está escolhendo em cima da sua obrigação, sinto muito. Tem outro Deus no lugar do Senhor. De fato. Você pode? Não, você não pode. Se o Espírito não se manifesta na sua vida, tem algo errado. O Senhor falou, a árvore
ela é julgada pelos frutos. E ele também falou, figueira dá fruto, ela não deu, ele cortou. Fato. Não, você quer versículo? Como você vai amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Então existe mesmo isso, que é uma ordem. A ordem nunca é opcional, é ordem. Só que a gente, como ser humano, na hora de obedecer ou não, vai optar. Vai optar, mas isso não quer dizer que você tem direito a fazer isso. Você não pode se chamar por si, eu tenho direito de escolher. Não, você não está falando sobre direito, estou falando assim como que é a vida. É uma opção para você obedecer a Deus ou não. Querer isso ou não. O pecado também Entendeu? é uma opção, não significa Porque que a você vai gente ser não é proibido perfeito, por meu isso. filho. Lá no céu a gente vai chegar lá, vai estar tudo maravilhoso. Não precisa nem esforçar, você já vai estar obedecendo. Na hora Agora, que você, aqui na é hora que diferente. você fala que isso depende da sua escolha, você está justificando o erro. Não, querido, eu estou só mostrando que Você tá, o na ser minha humano opinião, é você tá. assim. Só Você isso. tem opinião, você tem a opção de escolher. O pecado também é uma escolha. Não Também. significa que Não, você mas vai estar foi debaixo desde o da- começo. do cuidado do Senhor. Entendeu? Pessoal, Você está eu falando uma devia coisa, ter eu tô falando saído um outra. pouquinho antes mesmo, né? Errou o timing. Eu errei o time, Débora. Eu devia ter saído, né? Mas, gente, Continua o que você ia falar então. o ponto é o seguinte, Quando tá? você tenta amarrar um padrão em cima de um único versículo, 1 Pedro 4,10, a graça de Deus é múltipla e variada. A gente não tem noção do que é isso. Múltipla e variada. O padrão é sacrificial, é como Cristo amou. Mas o próprio Cristo falou, ame seu próximo como a si mesmo. Aí o padrão cai pra gente. O alvo está como Cristo amou. Mas muitas vezes a maneira de fazer isso é olhando para nós mesmos. Então, isso é multiplicidade. A gente tem que ter esse equilíbrio de confrontar um padrão da Escritura com vários versículos para entender a realidade. Ela é uma realidade múltipla e variada. A gente não pode fechar a questão na minha experiência ou na do outro e assim por diante. Até ponto porque difícil, cada né? um tem um crescimento espiritual, né? E uma maturidade espiritual para... Não, eu vou obedecer 100%. Claro que a meta é essa, igual o Wesley falou. Sem A dúvida. meta é obedecer, mas eu tenho as minhas limitações. O ponto aqui do PR está muito claro, assim, é o mandamento. Sim, Então, a gente parte desse princípio. sim. E não tem, né, assim, é um fruto, o amor ao próximo, né, que é sacrificial, né, porque ele está espelhado no amor de Cristo, a referência é essa. Isso está nítido. Né? Nesse processo de amar, e aí que é a beleza da graça de Cristo, porque e da salvação, né? Porque ela onde havia o pecado superou o dom da graça. Nesse processo de amar, nós somos falhos. Em algum momento, nós acabamos escolhendo. E em alguns, assim, talvez na escolha, né, é onde escolher, é onde a gente demonstra falha. Eu acho que você está colocando, por exemplo, não posso fazer acepção de pessoas, mas às vezes a gente se coloca em situações onde a gente está escolhendo um em detrimento do outro. Às vezes você, não vou amar, não vou estender a mão, porque eu não tenho tempo, eu tenho coisas mais relevantes. É onde você sai desse pilar do amor sacrificial como meta, né, como mandamento, e parte para vamos dizer assim, para uma opção, para uma seleção. E aí eu concordo, no sentido, olha, está desviando, né? Agora, se nós somos capazes de amar, assim, da mesma forma, no mesmo nível, para mim é nítido que não. Por quê? Porque, novamente, a gente está sempre olhando a meta do amor sacrificial. Mas é óbvio que na nossa vida espiritual e, né, no processo de santificação, nós vamos cometer falhas nesse processo. Mas não, né, questionando o mandamento do amor. Bruno, já que estamos falando, o amor sacrificial, eu acho que ele é, bom, sine qua non, a gente já entendeu, só que lembrando do outro mandamento, amar o outro como a gente ama nós mesmos. O sacrifício,
ele não pode ser em detrimento até onde o sacrifício se estenda a algo que nos prejudique. Por exemplo, se eu estou fazendo várias coisas na igreja, amando, fazendo boas obras e blá, 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 mas eu estou deixando de lado um tempo meu com a minha família. Estou dando um exemplo bem chulo. Sim, claro, aqui. claro. Mas existe limite, né? Então a gente não pode deixar o amor a nós mesmos pensando em saúde, outras coisas de lado, em prol do sacrifício do amor ao outro. Perfeito. É um outro contraponto para a gente Perfeito. pensar. E aí onde a gente tem que pensar no amor, trazendo aqui o que o Wesley colocou, na múltipla e variada graça divina, ou seja, múltiplas formas. E múltiplas formas também tem a ver com equilíbrio, tem a ver com timing, onde você equilibra as coisas, para que você consiga cumprir o mandamento, né, de forma plena. Né? Eu acho que eu aprecio muito, gente, assim, eu particularmente gosto muito dessa troca, porque é onde a gente consegue juntar, a gente está crescendo espiritualmente, pessoal, né? Nós estamos buscando nos tornar, nós vamos falar isso na última aula, espero que todos vocês voltem para a gente concluir, né, a grande questão do relacionamento, mas está perfeito o contexto, um amor que é mandamento, eu preciso pensar no próximo como a mim mesmo, mas tem, claro, um equilíbrio para que esse amor seja maduro e se manifeste na múltipla e variada graça divina. E Bruno, quando a gente vê o amor de Deus, Paulo fala aqui que o amor de Cristo nos constrange. Né? Então, é um pouco acima, vamos dizer assim, não sei se é a lei do dever, né? É um alvo a mais. E se eu não sou constrangido, eu também tenho que fazer, claro, vamos dizer assim, né? Pela lei. Mas um nível a mais é eu estar constrangido pelo amor de Deus, né? Porque Ele fez para também amar desta maneira. Porque um amor sem escolha, eu não vejo que seria um amor, né? Se Deus fizesse nós sem poder escolher e amar Ele, não vejo como seria um amor também, né? Tipo, Ele deu a escolha para o homem escolher comer da árvore ou não. Então, se a gente ama a Deus, a gente tem que escolher. Se a gente ama a Deus, é uma escolha também, né? Vamos dizer assim, amar o próximo, eu também acho que tem a ver com o mandamento e escolha, às vezes duas... Tá perfeito. Partindo daquilo que o PR colocou, da questão assim, é um mandamento, é como a gente pensar nas leis, nos 10 mandamentos. Tá claro ali. A questão é, e o que o PR está colocando, ninguém não tem como contradizer, porque ele está falando de um mandamento do Senhor. Mas o perigo é a forma como eu cumpro o mandamento, e aí que tem que vir um equilíbrio. Por quê? Porque quando, eu já falei isso, acho que eu falei, quando o mapa se torna mais importante que o tesouro, ou seja, quando talvez eu me coloque tão focado no mandamento em si, como a gente já leu alguns versículos, eu perco o que é mais relevante, que é o frutificar do amor. Então aí tem que ter um equilíbrio. Né? Tá perfeito, gente, é a maturidade do amor. Vou fazer um último paralelo para a gente seguir, tá, gente? Muitos casais aqui, né? Casais mais experientes aqui na sala, né? Os mais jovens, mas assim, quando a gente vai, né? Um casamento depois dos seus 20, 30, 40 anos, ele tem um amor, uma maturidade diferente do começo do casamento, porque passou por situações, né? Porque teve provações das inúmeras formas, né? Vieram os filhos, depois pode ser algumas complicações, alguns casais até enfrentam situações bem críticas, mas o amor, o timing muda, né? A forma, a maneira, né? Você vai, eu particularmente quando olho, converso muito com minha esposa André, quando a gente olha no começo, nossa, certas coisas você já não se afoba tanto, né? Você consegue compreender, assim, o amor está ali, só que ele vai tomando formas mais maduras, né? E você vai partindo de um alimento mais líquido, né? Mais simples, para um alimento mais sólido, né? E você não consegue fazer isso se não estiver debaixo de um relacionamento saudável, porque desequilibra as coisas. Bem, voltando então, indo para a última questão aqui, né? Que é onde podemos encontrar luz, né? Os relacionamentos saudáveis. E aí, você falou por causa da igreja, o primeiro tópico que eu falei, espera um pouquinho, está no próximo ali, né? Para não antecipar, mas é assim mesmo.
Bem, igrejas construtivas, tá? Então não é qualquer igreja, é uma igreja construtiva. E aqui eu tive que secar muito porque ele faz um contraponto muito legal. Os autores fazem um contraponto muito legal, trazendo essa... O que seria uma igreja construtiva, não construtiva, desmistificando, mas também chamando a atenção para a igreja como igreja de Cristo, que é a igreja, né, que ele estabelece, da igreja mais instrumental, que é essa aqui, ó, nós, né? Nós somos a igreja, né? Formamos essa igreja. E igreja construtiva aqui, ela vai ter a junção de dois fatores extremamente relevantes. Primeiro, uma igreja construtiva, ela tem uma teologia bíblica, que eu digo, saudável, ela é cristocêntrica, ou seja, é uma igreja realmente cristã, que prega a salvação através do sacrifício de Cristo, a sua ressurreição, né, a sua ascensão aos céus. E, claro, panorama muito lá em cima, tá, gente? Tem muitos outros elementos, mas é uma igreja que prega, né, Cristo como o centro de tudo. Mas também é uma igreja que tem como elemento fundamental o aspecto relacional. Nós vimos isso também, acho que na primeira ou na segunda aula, não me recordo agora, mas o relacionamento, ele é um componente da espiritualidade. Não sei se você recorda, acho que foi na segunda aula que nós falamos sobre pessoas que, eu só não lembro agora qual a característica, mas elas medem o crescimento espiritual somente pelo crescimento teológico. Você se recorda, para quem esteve nas últimas duas aulas, a pessoa é como se fosse autossuficiente, ela se isola, mas quer dizer, não, eu vou estudar, né, vou fazer o seminário, e vou estudar vários livros, vou crescer em conhecimento bíblico. Isso é até alguma contra-recomendação em relação a isso? Nenhuma, concorda? Mas se você não tem um aspecto relacional crescendo, talvez na mesma medida, temos um problema. E aí onde entra a questão do amor ao próximo. A gente está sempre nessa tensão entre amar o Senhor e conhecê-lo através do quê? Da leitura da palavra, através de um devocional, através da oração. Isso você pode fazer individual, né, também de forma coletiva, mas mais fácil individual, porque você está ali dependendo somente de vencer vamos dizer assim, as tuas barreiras. Mas tem que ter um aspecto relacional importante. Igrejas construtivas, saudáveis, elas possuem isso muito forte. Agora, só concluir, já deixa. Falar que não existe, as igrejas não enfrentam dificuldade, ou melhor, concordam que não dá para uma igreja que tem somente um dos pilares, tanto um do lado quanto do outro, eu posso ter um problema aqui? Igrejas que são muito relacionais, evento para tudo quanto é lado, festa daqui, não sei o que, eu não sei o que fala e tal, e você movimenta tudo. Mas quando você vai olhar para o aspecto teológico, aquilo que é pregado, o evangelho, está faltando. Então vai ter uma carência espiritual. A nutrição aqui, ela vai ter um nível baixo. O inverso é verdadeiro. Aquelas igrejas onde, né, coisa da doutrina ortodoxa, daquela teologia forte, mas engessada, totalmente engessada para o relacionamento. Não vai ter crescimento, não vai ter a dispersão do quê? Do evangelho na agora você virou representante, da multigraça, né? Porque muito legal o seu comentário. Dessa multidiversidade, tem que ter os dois aspectos. Pierre, por favor. Voltando ao que você falou, né? O exemplo é Cristo, né? E aí dentro do que você falou também, aquela pessoa que quer ganhar muito conhecimento e não se relacionar, né? Aí eu estava pensando assim, Cristo, ele estava com o Pai. Então, ele estava no topo do que essa pessoa, do que você está falando, né? E ele escolheu vir se relacionar conosco. Né? Que fala bem, mas ainda quando ele estava se relacionando conosco,
ele também fugia das armadilhas do que esse relacionamento poderia gerar até nele. Visto que ele era Deus e homem, ele também poderia, e aí ele fugia disso para buscar ao Pai, né? Então eu acho que essa dinâmica dentro do que você está falando está bem relacionada, né? Perfeito, Pé. É legal isso porque Cristo, eu espero não estar comentando uma impropriedade teológica aqui, mas se tiver, alguém vai me corrigir com certeza. Ele era a lei, ele era a própria lei materializada. E veja, a lei coexistia com a graça e sobre o aspecto relacional, Cristo é o nosso modelo para tudo. Só talvez falando de uma outra forma, o que você está colocando era a própria lei, né, a própria teologia, a salvação estava ali. E era uma salvação que se relacionava tanto com o Pai, então ele tinha os momentos dele onde ele se privava de algumas coisas, até para, sabendo ali, principalmente dos fariseus que a todo momento tentavam, né, colocá-lo numa situação, né, de desconforto, de situação de contradição, é o que eles mais queriam com Cristo. Tentar. Você vê os evangelhos, é forrado de situações como essa. Todo o povo, quando queria ovacioná-lo. A todo momento, né? Mas ele era alguém que se relacionava, né? Alguém que não tinha fronteiras. Né? Então Cristo, como o cabeça da igreja, vamos pensar, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja como igreja de reino, mas também como a nossa igreja, pensando aqui mais na Igreja Batista Fonte. Nós somos membros dessa igreja. De outra, né? Também, quero crer que sim, mas estamos falando da nossa. Tá? Mas olha que interessante. Né? Podemos com o publicano, né? com mulheres que naquela época tinham, né, ali, vamos dizer, condutas ou um passado que ninguém se relacionaria, ninguém não trocaria nenhum simples olhar, e outras coisas mais. Mas olha só, alguns propósitos e valores de igreja construtivos, onde a gente pode encontrar relacionamentos saudáveis. Perseverança, transparência, zelo, sabedoria. Alguém já viu falar disso ou não? Tá pequeno, né? Ou Débora, você não está sem óculos, é isso? Ah, então tá bom. Perseverança, transparência, zelo, sabedoria. Isso aqui soa familiar para vocês ou não? É da nossa igreja. Fui lá no site e peguei. Então, perseverança, transparência, zelo, sabedoria, entre outros. Cada dos ministérios tem uma missão, valores, propósito, mas é saudável. Quando a gente consegue encontrar uma igreja que equilibra melhor todos esses conceitos, sim, a gente pode encontrar relacionamentos saudáveis. Vou acelerar aqui, pessoal, que está... Hoje foi boa a discussão. Amizades restauradoras. Um pouco da questão que a gente falou do conforto, né? Então, agora ficou pequeno, né? Está pequenininho para o fundo, né? Eu vou ler para vocês. O que os autores entendem como amizades restauradoras, ou seja, onde nós encontramos relacionamentos saudáveis? A gente já viu um pouco disso, mas eles trazem outros conceitos aqui. Né? Aceitação e graça são pré-requisitos. Partilhar conflitos quer dizer, né? Compartilhar dificuldades. Autenticidade em detrimento de super espiritualização. Pessoas que são super espiritualizadas e sempre muito moralmente elevadas. Não é uma amizade que vai, talvez, restauradora, vai ser até pior, né? Te deixar numa situação até um pouco mais complicada, mais comprometida. Ausência de comportamento controlador. Ambas partes devem se relacionar com Deus, que a gente viu lá na questão do relacionamento, e que tem interesse mútuo, ligação verdadeira. Eles usam até um termo, eu até mudei como é que eles falam, que tem não é afinidade, eles falam que tinha tido, a tradução foi uma outra terminologia. Empatia? Não era empatia, eles davam alguma, não lembro agora, depois até posso tentar achar, mas eu mudei um pouco, falei interesse mútuo, quer dizer, ligação verdadeira, tem que ter uma afinidade, tem que ter uma conexão. Amizade, né, gente? Eu estou falando coleguismo. A gente não consegue se relacionar com uma igreja desse tamanho, com todo mundo da mesma intensidade, gente, não dá, é impossível. Mas você tem relacionamentos que você conhece a pessoa, cordialidade, que eu estou falando de algo mais profundo, é amizade, tá? Provérbios 8:24, alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. O laço de irmãos é um laço extremamente forte,
Mas dependendo do teu grau de amizade, ela está comparando. É mais próximo, quer dizer, mais próximo que um laço fraternal, né, familiar. O conselho sincero de um amigo é agradável como um perfume e incenso. Então, em amizades restauradoras, podemos encontrar relacionamentos saudáveis. E grupos de apoio, tá? Grupos de apoio, geralmente a gente está falando de um grupo, então você está falando ali de relacionamentos que não são individualizados. Quer dizer, aí depende do grupo de apoio, você tem um tema em comum, é um grupo de apoio, tá? Existe uma compreensão da dor, todos têm uma dor universal, comum, tá? E em grupos de apoio, né, que tem razoáveis, salutares, você tem uma atmosfera de graça e não uma atmosfera de condenação. Eu aqui selecionei alguns grupos que tem, né, da nossa igreja. Depois eu lembrei do Gabro também, né, vindo aqui até hoje, nossa, esqueci de mencionar, né? Tem vários outros, mas na nossa igreja a gente tem a parte do Mater, né? Isso foi um dos grupos que eu, quando cheguei, lembrava do pessoal comentar, eu falava, André, o que é o Mater? Que é um grupo de apoio às jovens mães, né? É um trabalho fantástico. Tem o grupo dos jovens casais, pré-nupcial, ou seja, vários grupos que têm interesses em comum. E ali você vai encontrar a palavra de Deus, você vai encontrar ali o estímulo dentro deles, dependendo aqui do interesse em comum. Então, pessoas que estão para casar, ou jovens casais, tem um monte. É só essa parte do cuidado do rebanho, tem vários, né, da nossa igreja, vários grupos ou ministérios dentro da temática cuidado do rebanho. Agora, atenção. Isso eles chamam bastante atenção para... Quando você fala em grupo de apoio, é sempre importante que existam líderes, né? Eu sei que Pierre, que mais? Tem gente que é líder de grupos, né? Já foram líderes de coinonias, né? Que eu acho que é talvez um grupo de apoio aqui também, de relacionamento. Mas a gente sempre tem que estar atento à necessidade, não é mandatório, mas é importante que nesses grupos tenham líderes que sejam experientes no tema, para evitar superficialidades espirituais e até eliminar certos riscos, né, de certas condutas. A gente tem que tomar esse cuidado, né? Então isso é importante, ele chama a atenção. E para fechar, pessoal, o aconselhamento individualizado. Os autores falam de terapia, porque eles são psicólogos cristãos, tá? Então, aqui, como a nossa igreja ela tem um ministério de aconselhamento bíblico, eu estou trazendo aqui um pouco mais para a nossa realidade, tá? Porque dependendo do tema, você não vai tratar num grupo. Dependendo da criticidade, né, daquilo que você possa estar enfrentando, precisa ser tratado de forma, né, mais íntima, quero dizer, né, de um ambiente mais restrito. E obviamente aqui o aconselhamento bíblico, novamente, é você resolver os seus temas pela visão bíblica, tá? Existem outras terapias, não vou entrar nesse mérito, nós estamos realmente falando do aspecto bíblico, tá? E eles chamam também a atenção à questão quando você está mesmo dentro de igrejas, você testar a credencial, né? Você vai fazer um aconselhamento bíblico, mas quem é a pessoa que está me aconselhando? Converse com as pessoas ali, poxa, tal pessoa, olha, não, esse é um cristão muito experiente, já tem algum tempo que já está aconselhando biblicamente, para você se sentir também seguro e testar que você está conversando com alguém que possa, né, que tem uma bagagem para poder trazer com você. Claro, depende do tempo. Ao bater do sinal, resumo da nossa aula, como são os relacionamentos saudáveis. A gente falou que nos aproxima de Deus, das pessoas e nos ajuda a ser pessoas verdadeiras. E por que precisamos de relacionamentos saudáveis? Falamos do conforto, encorajamento, estímulo para as boas obras, confrontação, disciplina. Falamos bastante sobre o tema do amor. Onde podemos encontrá-los? Alguns exemplos: nas igrejas construtivas, em amizades restauradoras, grupos de apoio e aconselhamento individualizado, aconselhamento bíblico. Não perca a próxima aula, que você vai responder a seguinte questão: eu sou uma pessoa confiável? Para a prova, é isso? Hã? Questão para a prova, ué. Vou passar aqui várias questões, depois vai ser submetido para o conselho da nossa igreja. Gente, obrigado. Obrigado pela discussão, muito bom. Deus abençoe vocês. Vamos orar rapidinho.
Deus, obrigado por esse tempo que tivemos juntos, ó Senhor, conduzidos aqui por Teu Espírito, ó Senhor, aprendendo mais de Ti, da Tua Palavra, e que tudo que nós falamos hoje, Senhor, possa ficar em nossas mentes, nossos corações, e possamos pensar, ó Deus, e crescer em maturidade espiritual, Senhor, e sim, porque não sermos, ó Senhor, aqui exemplos de relacionamentos saudáveis, ó Senhor. Nos guie das nossas casas, possamos retornar mais à noite para louvar o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.